Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Investir na América. Meu nome é Raul Nogueira, é um prazer ter você aqui e hoje a gente vai falar sobre o aumento da taxa de juros que o Banco Central anunciou recentemente. E no fim das contas, estava na hora, né? Já fazia aí 2 ou 3 anos que a economia, que os analistas estavam aguardando esse momento que finalmente chegou e a partir de agora vem uma sequência de alteração. E isso vai afetar a sua economia, vai afetar a minha economia. Por quê? Porque foi mudado o núcleo da economia e isso traz o efeito cascata. Como? Vai alterar o preço das casas, o valor das ações, a conta poupança, cartão de crédito, financiamento de automóvel, empréstimo pessoal, financiamento imobiliário, financiamento estudantil. Então, de uma forma ou de outra, você vai ser afetado. Isso vai trazer alguma mudança na sua vida. Pode ser positiva, pode ser negativa, mas alguma coisa vai acontecer e é isso que a gente vai tratar aqui nesse vídeo, é isso que a gente vai falar um pouquinho. Quais são os investimentos que provavelmente vão ser afetados, como isso vai ser afetado e como que você pode aproveitar para ganhar dinheiro ou pelo menos para não perder dinheiro. Antes de eu avançar, eu queria pedir para você dar um like, para você se inscrever aqui no canal, para você compartilhar esse vídeo com seus conhecidos, para ele chegar no maior número de pessoas, porque isso vai ajudar o YouTube a reconhecer que esse vídeo é relevante e trazer mais gente aqui para assistir o que a gente está falando, o que a gente está publicando. Tudo começa no que é chamado de Federal Funds Rate. É uma forma bonitinha de chamar aí como um banco cobra taxa de juros do outro banco, porque os bancos eles vivem emprestando dinheiro um para o outro. Então, o que acontece? Existe uma regra que diz que o banco tem que ter uma certa quantia de dinheiro dentro do seu sistema. E se no final do dia o banco não tem aquela quantia que ele é obrigado, para seguir a regra, ele vai pegar esse dinheiro emprestado de outro banco. Então, sempre vai ter um banco que precisa de dinheiro e vai tomar empréstimo, sempre vai ter um banco que está com mais dinheiro e precisa emprestar o dinheiro. E esses juros que é cobrado de um para o outro, ele é determinado pelo Banco Central, pela taxa de juros que o banco coloca na economia, que hoje é 0, e acabou de subir para 0,25 e tem a tendência de continuar subindo. Agora, o que isso muda para nós? Isso é um problema dos bancos, certo? Na verdade, não. Porque isso vai influenciar em quanto que uma conta poupança rende, em quanto custa um empréstimo pessoal, em quanto custa um financiamento de uma casa, em quanto é a taxa bancária e todas as outras contas correlacionadas ao custo do banco. Aumentou o custo do banco, aumenta para o cliente. Agora, como eu comentei, o Banco Central tem mantido essa taxa em 0. Para o quê? Para estimular a economia por causa da pandemia, que tudo caiu, o desemprego aumentou e o dinheiro começou a ficar na mão das pessoas. Então, o Banco Central fez o dinheiro ficar de graça entre os bancos, eles podem mandar esse dinheiro de um para o outro sem ter custo, e com isso eles baixam as taxas e tudo ficou mais barato para que as pessoas pudessem pegar cada vez mais empréstimo, isso que aconteceu, e a gente vê o resultado na economia, a inflação mais alta dos últimos 40 anos, e não dá para continuar dessa forma. A economia começou a crescer demais e ela está superaquecida e agora o Banco Central tem que reverter essa situação, aumentando a taxa de juros. Portanto, a ideia do governo em aumentar a taxa de juros é fazer com que a economia comece a desacelerar e que o dinheiro realmente custe mais caro para o consumidor. E com isso ele vai conseguir fazer com que a inflação vá retornando para o teto, para o objetivo dele, que é 2%. O ponto negativo dessa decisão do Banco Central é que vai influenciar a economia como um todo, e nem sempre essa influência vai ser de forma positiva. Bom, várias coisas vão ser alteradas na economia. Vamos falar pelo menos de uma menos desagradável. Um fator positivo que vai acontecer com essa mudança na taxa de juros. Contas poupança. Quem vive aqui nos Estados Unidos e tem dinheiro na conta poupança já deve ter reparado que o dinheiro não rende absolutamente nada, né? A conta poupança rende, na média, 0,02% aqui nos Estados Unidos, e o que é chamado de conta poupança de alto rendimento, que a gente tem que rir, porque ela rende no ano meio ponto percentual, quando a gente está vivendo uma época de inflação de 7,5%. Ou seja, você deixou o dinheiro na poupança, na verdade você está perdendo o valor daquele seu dinheiro, não está ganhando absolutamente nada. E com esse aumento da taxa de juros, essa conta deve começar a mudar, né? Já existem algumas contas poupanças no mercado que agora começam a oferecer um rendimento menos pior. O Synchrony Bank já está oferecendo uma conta poupança onde vai estar remunerando com 1% ao ano. O Nationwide já está se preparando para soltar uma poupança que vai render 2,5% ao ano. Então a gente começa a ver uma mudança significativa para onde a gente está vendo um rendimento de 0,02% ou 0,5% no máximo ao ano. Agora, não espere ver essas ofertas de poupança nos grandes bancos americanos, como o Bank of America, o Chase e o Wells Fargo. Dificilmente eles vão aumentar mais do que 1% de remuneração na poupança, porque eles já estão com muito dinheiro, eles não precisam de dinheiro nesse momento. E sim, o banco remunera melhor a poupança quando ele quer um aporte financeiro maior dentro da instituição, para que ele possa fazer o dinheiro girar e multiplicar. As melhores ofertas de conta poupança, chamadas High Yield Savings Account, ou poupança de alto rendimento, você vai encontrar em bancos como o Ally, o Synchrony, o Marcus Bank, que são bancos digitais
bem menores do que as instituições tradicionais que a gente acabou de comentar. Bom, vamos falar um pouquinho de stock market, mercado de ações. Muita gente reparou e tem muita informação na internet, aliás, falando que quando as taxas de juros caíram, o desempenho das bolsas de valores, do stock market, decolou. E então existe já muita conclusão de que o contrário também vai ser verdade, de que agora que as taxas de juros vão começar a subir, as bolsas de valores devem cair. Mas será que isso é verdade mesmo? Será que isso tem fundamento na história? Bom, quando a gente começa a analisar gráficos e a história, a gente vai ver que num primeiro momento faz sentido, porque com a taxa de juros mais baixa, a economia está mais aquecida e isso incentiva que o consumo seja maior, empresas geram melhores resultados e com melhores resultados acaba chegando mais dinheiro na corporação, nas corporações, na bolsa de valores. Mas olha só que interessante o índice do SP500. Se a gente olhar de 1990 para cá, em apenas 2 anos, ele teve perda quando o Federal Reserve aumentou a taxa de juros. Isso aconteceu no ano 2000, uma queda de 9%, e uma outra queda de 4% em 2018. Então não tem nenhuma relação direta de que o juro subiu, necessariamente a bolsa de valores vai cair. Se a gente der uma olhada no período maior, desde os anos 60, se a gente vê aqui que os juros sobem ou descem, o mercado de ações ele continua sempre crescendo. E se a gente trazer isso para um espaço mais curto, olhar um período aqui de 2017 para cá, a gente vai ver que mesmo tendo vários aumentos de taxas de juros, o mercado seguiu subindo. Esse outro estudo aqui mostra pra gente que o SP500 ganhou na média 20% em momentos onde a taxa de juros está sendo elevada aqui nos Estados Unidos. Mas um fato muito importante é que para isso ser positivo, como aconteceu no passado, o Banco Central ele precisa subir a taxa de forma lenta e comunicar de forma excessiva e efetiva as suas intenções ao mercado financeiro, para que o mercado não entre em choque, em parafuso. E aí o que vai acontecer? A taxa de juros vai ser aumentada, mas a economia ela vai manter um crescimento saudável e esse otimismo beneficia o mercado de ação que vai continuar a crescer. Esse outro gráfico aqui mostra uma coisa muito legal. Se a gente olhar o passado aqui, todas as vezes que a taxa de juros subiu, você vai ver que sempre a próxima vez o aumento foi inferior ao da última vez. Isso sugere para o mercado uma tranquilidade, Isso traz ao mercado uma tranquilidade. Por quê? Porque eu já passei por um aumento superior a esse, dessa vez é menor, a gente vai superar, vamos embora, vamos continuar crescendo. Bom, olhando tudo isso que a gente acabou de ver aqui, a gente pode concluir que sim, deve existir uma rotação agora no mercado financeiro do dinheiro saindo das empresas de growth, de tecnologia, indo para outros setores como bancos, indústrias, semicondutores, porque são setores que tendem a crescer quando tem um aumento de taxa. Super importante que a gente preste atenção nos outros fatores econômicos, como a demanda, como a inflação, como o desemprego, porque esses fatores eles têm mais relevância e importância sobre o desempenho do mercado de ações do que a taxa de juros propriamente. Setor imobiliário, o que será que vai acontecer? Quando a gente olha e pensa, bom, taxa de juros mais caro, quer dizer que o mortgage vai ficar mais caro, o acesso ao imóvel vai ficar mais caro, então a tendência é que o valor das propriedades comecem a descer. Será? De novo, assim como no mercado de ações, faz sentido essa afirmação, mas na prática, o que a história mostra pra gente? Bom, como eu já mencionei lá atrás, no início do vídeo, com certeza a taxa de juros afeta o financiamento imobiliário pela cascata toda que vem na economia. E como isso a gente consegue olhar na prática? Vamos lá, se a família ela tem ali um orçamento de no mês fazer um investimento de $2.000 no financiamento da casa, tá? Isso até um mês atrás ou 15 dias atrás, antes do aumento da taxa de juros, era possível conseguir por volta de uma taxa de 3% no financiamento imobiliário, ou seja, $2.000 com uma taxa de 3% ia possibilitar aquela família adquirir um imóvel de mais ou menos $475 mil. Com essa mudança na taxa, é possível que essa taxa de financiamento imobiliário chegue a 5,5%. Isso acontecendo, a família com os mesmos $2.000, ela vai conseguir adquirir um imóvel de $355 mil. Então, se a gente vê que essa pequena mudança pode fazer com que a família consiga adquirir um imóvel que vai valer $120 mil a menos. E aí vem uma estatística que para nós compradores não é legal. A cada 1% de aumento na taxa, o nosso poder de compra cai em 11%. Bom, assim como a gente viu no mercado de ações, não tem uma análise fácil aqui. Se a gente pegar de novo aqui um gráfico histórico e a gente olhar, a gente vai ver que depois da Segunda Guerra Mundial, o preço dos imóveis seguiu subindo, ele foi crescendo, assim como a taxa de juros. E mesmo quando as taxas começaram a cair, o preço dos imóveis seguiram subindo, tá? E esse movimento ele se repete depois de novo nos anos 80. Portanto, mesmo tendo uma relação clara de redução do poder de compra com o aumento da taxa de juros, existem outros fatores como o mercado local, relação de oferta e demanda, taxa de desemprego, inflação. Tudo isso vai influenciar no valor do mercado imobiliário. Agora, olha só que interessante. Mesmo que com o aumento da taxa de juros o preço dos imóveis caia,
o seu pagamento mensal pode não mudar absolutamente nada. Isso porque na mesma casa que a gente usou de exemplo, né, de 475 mil dólares, que custava 2 mil dólares ao mês a um juros de 3%, mesmo que essa casa ela baixe de valor e chegue a 335 mil dólares, ela vai custar para você os mesmos 2 mil dólares, só que com juros de 5,5%. Simplesmente porque teve essa mudança de juros. Agora a gente vai falar de um setor que com certeza vai aumentar na vida das pessoas que vivem aqui nos Estados Unidos. As dívidas. Olha essa estatística. Na média, a população que vive aqui nos Estados Unidos tem uma dívida de 6.270 dólares. E mais de 45% das famílias o tempo todo carregam algum tipo de dívida no cartão de crédito. 40% dos millennials dizem que cartão de crédito é a principal dívida que eles têm. E a média dessa dívida nos millennials é de 28 mil dólares. E eu tenho uma informação muito ruim para você que provavelmente o valor mensal da sua dívida vai subir. É importante que você saiba que a maioria das dívidas tem uma cláusula chamada cobrança variável de juros. O que quer dizer que os juros daquela cobrança ele está atrelado ao que é chamado de prime rate, que está diretamente ligado às decisões que o Banco Central toma, as decisões do Fed. Então, quando a taxa de juros sobe, as empresas de cartão de crédito cobram taxas ainda mais altas nos débitos que já existem. E quando que isso vai começar a acontecer? Já. Bom, a expectativa que o mercado tem é que essas cobranças das taxas de juros elas cresçam entre 1% e 3%. Na prática, para quem tem uma dívida como os millennials aí de 28 mil dólares, esse aumento de 3% pode significar 80 dólares a mais por mês na parcela do cartão de crédito. Bom, esse aumento da taxa de juros também afeta o preço de qualquer outra dívida que você possa ter ou que você possa querer fazer, como empréstimo pessoal, como financiamento de carro, como financiamento imobiliário. Qualquer outro tipo de débito que esteja atrelado ao prime rate vai custar mais caro. Resumindo, conseguir um empréstimo de hoje em diante vai ser mais difícil e mais caro do que era antes. E essa é a forma do Banco Central, do Federal Reserve, tirar o dinheiro da economia. Bom, vamos caminhando para o final desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. De novo, dá um like, se inscreve no canal, compartilha para os seus conhecidos. E presta atenção, você que tem dívida, o melhor momento para você realizar o pagamento delas ainda é agora, que os juros ainda não estão absurdos. A tendência é que eles continuem subindo. O Banco Central americano já foi muito claro em dizer que pretende aumentar a taxa de juros em todas as próximas 6 reuniões que ainda restam nesse ano de 2022. Portanto, procure se livrar das suas dívidas com essas taxas variáveis e procure novos financiamentos ou refinanciamentos ou consolidação de dívidas com juros a taxas fixas. É isso aí, nos vemos no próximo vídeo.